Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Adassa e esse é o Ateliê Menina Buliçosa. Hoje eu trago para vocês essa bonequinha, mais uma versão da boneca Emília. E eu quis trazer assim, eu já tenho uma outra bonequinha aqui no formato serelepe. Eu quis trazer nesse formato de bonequinha assim, magrinha, comprida. Ela mede 50 centímetros, às vezes pode ficar com 51, mas o básico é 50 centímetros, tá certo? Eu vou deixar o molde aqui na descrição do vídeo, para que você possa baixar. Se você não sabe, quando você olha a descrição do vídeo, olhe que no cantinho direito tem escrito mais. Você clica, vai abrir e às vezes tem que clicar outra vez para abrir a descrição completa. Aí você verá o link, é só clicar e baixar, vai no formato PDF. Se o seu celular não tiver o aplicativo do PDF, é importante baixar para poder conseguir ler o PDF, tá certo? Para fazer o download. Lembrando que o que for medidas, eu deixo no vídeo. Vai assistindo o vídeo e no decorrer eu vou falando as medidas do que for medidas. O tecido que eu utilizei aqui foi tecido de algodão, o tricoline, tecido branco, vermelho, amarelo e lã foi a lã molê. Usei aqui duas cores, vermelho e amarelo, tá certo? Que eu sei que vocês vão me perguntar. Para o sapatinho também, utilizei tecido, mesmo tecido. Não utilizei malha, eu não trabalho com malha. Talvez um dia eu traga bonequinha feita com malha aqui, mas não é o meu foco. Eu trabalho mesmo com tecido de algodão, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos ao passo a passo. Então, vou começar emendando a parte das meias. A Emília tem uma meia mais alta que a outra, então eu vou emendar aqui os tecidos, tecido verde para meia. Essa aqui será apenas uma perna, a meia mais curta, tecido branco com o tecido da meia, o tecido verde escuro. Aqui você calcula uma quantidade de tecido que caiba a perna. Uma perna e aqui será a outra perna. Não, essa aqui será a meia mais curta, a de lá é a mais comprida. Então, eu vou juntar assim, vou passar uma costura, emendando esse tecido verde com o tecido branco. Vou passar uma costura em todos eles. Depois que eu passo a costura, eu vou tombar a costura para o lado da meia, tá certo? Mas se você preferir, você também pode abrir a costura. Vou encostar assim, direito com direito, e vou alinhar bem essa costura, que é para a meia não ficar torta. A emenda das meias não ficarem uma mais para cima do que a outra. Esse aqui é o tecido externo. Como eu faço essas bonequinhas forradas, eu vou colocar o tecido de forro na cor branca. Não é obrigatório fazer forrado não, tá? Eu faço porque eu acho que é mais durinho, eu acho mais bonito. Para esse tecido de forro, você pode usar um tecido mais simples, como um TNT 50 ou um percal daquele mais fininho. Prendi tudo com alfinete, risquei a perna. Vou fazer a mesma coisa com a outra. Irei costurar exatamente em cima do risco, tá bom? Já costurei em cima do risco, recortei todo o excesso. Na abertura, deixa tecido sobrando para facilitar na hora dos pontinhos invisíveis. E agora é só desvirar com um vira-tubo. Lembrando que se você gostou do meu trabalho, curte, comenta, compartilha, que isso me ajuda muito. Ajuda o canal a crescer, tá bom? E agora com o palito eu vou ajeitando todos os recantos da costura. Está pronta a perna. O corpo eu também coloquei o tecido
4 camadas, porque eu quero forrado. Lembrando que não é obrigatório. Risquei o corpo, os braços e a cabeça. Sempre olhando o alinhamento do tecido. Aqui a lateral e aqui a largura. Tá bom? Se fizer ao contrário, a boneca vai ficar muito esticada. Então tem que seguir esse alinhamento. Lateral, largura. Risquei tudo, agora eu irei costurar em cima do risco. Nas aberturas eu faço retrocesso, que é para não ficar se abrindo na hora que for colocar o enchimento. Costurei tudo em cima do risco, recortei, próxima costura, e agora irei desvirar. Vai escorregando o tecido aos poucos, que é para não ficar um bolo de tecido. Se ficar um bolo de tecido, fica ruim para você desvirar. Então tem que ir desvirando, escorregando o tecido aos poucos. O dedinho eu venho com a ponta do palito e vou ajeitando com delicadeza para não estourar o dedo. Vou terminar de desvirar tudo. Desvirei. Eu já tenho um vídeo aqui com o passo a passo do corpo, só o corpo, tá certo? Vou deixar na descrição do vídeo. Enchi a perna, só até na metade, na altura do joelho. E vou colocar um alfinete, porque eu não quero enchimento no joelho. Coloco um alfinete e vou continuar enchendo. Terminei de encher. Aí aqui, onde eu coloquei o alfinete, eu retiro. Pego linha e agulha, coloquei 2 pernas na agulha. Seguro assim, alinhando bem essa perninha para ela ficar reta. Entro com a agulha por trás, deixo uma ponta sobrando lá atrás, volto. Faço outra vez, deixando sempre a pontinha inicial sobrando. Faço novamente outro ponto. E agora eu amarro. Vou fazer 2 ou 3 nozinhos. E agora é só retirar o excesso, cortar as pontinhas da linha. E vou agora terminar de encher todo o corpo e fechar tudo com pontos invisíveis. Fechei a perninha com ponto invisível, o bracinho, a cabeça fechei com alguns pontos grosseiros e o pescoço também. Agora eu vou fazer o pontinho utilizando uma linha de crochê preta e uma agulha. Eu irei fazer pontinhos na lateral das pernas, ponto de pesponto, aqui na lateral das pernas e também na lateral dos braços. Irei fazer a mesma coisa, tá certo? Coloquei um nozinho na parte interna e aqui eu vou fazendo os pespontos até o fim. Fiz isso na perna, eu encerrei com um pontinho atrás, lá embaixo. Já fiz nas 2 pernas e nos 2 braços. Agora eu irei prender as pernas no corpo. Vou utilizar 2 botões e linha pipa 10. Isso aqui, ela é resistente. 1,5 cm para dentro eu marco. É bom conferir se ficou da mesma altura.
Coloquei 2 fios de linha na agulha. E pela parte de dentro eu saio na frente, pego o botão, entro, saio e volto para a perna. Agora eu venho pro corpo. Com a agulha de forma reta, eu saio bem aqui no recanto do corpo. Vou para outra perna. Eu passo essa agulha bem na curvinha do corpo. Venho na perna e vou voltar pro corpo para sair na perna onde eu comecei. Agora eu vou pegar a pontinha que eu deixei no começo e vou amarrar. Passar alguns nozinhos. E agora eu irei fazer a mesma coisa no braço. Pego os dois assim juntinhos e marco, para ficar com a mesma altura. Também irei colocar botões. Coloco na parte interna, aí vou pegar o botão. Volto. E agora eu vou pro corpo. É importante medir o bracinho para ficar com a mesma altura do ombro. Saio do outro lado, pego o bracinho e faço... É o mesmo processo que eu fiz na perna. Eu faço aqui. A diferença é que você tem que prestar atenção na altura do ombro para não ficar com o braço mais alto que o ombro. E agora é só amarrar. O bracinho ficou assim, agora eu irei prender a cabeça. Para estabilizar a cabeça, eu vou passar um fio de cola para ela não ficar escorregando e em seguida faço os pontinhos, usando linha pipa também. E agora é só ir prendendo. Escondo o nozinho, aí pego o pescoço, pego a cabeça. Sempre vou pressionando com o dedão para ajudar na pressão do pescoço contra a cabeça, para não ficar folgado. E agora vamos começar o vestido. Cortei 2 partes iguais, uma na cor vermelha e outra na cor amarela. Isso aqui é o molde. Essa é a frente. Eu vou passar uma costura unindo essas 2 cores. Passei essa costura, agora eu abro. E agora eu irei colocar um revel
para fazer o acabamento do pescoço e da abertura das costas. Peguei um pedacinho de tecido um pouco maior. Vou passar uma costura pegando a parte das costas e do pescoço. Passei a costura, agora eu irei recortar igual com a blusa. Na parte de trás, aqui o pescoço. Corto bem próximo à costura. Tem que cortar bem próximo à costura ou então fazer alguns piques. Porque como é a parte curvada, se não fizer isso vai ficar repuxando depois. E aqui eu vou cortar o excesso, deixando uma margem de 1,5 cm, mais ou menos. Porque eu irei revirar, desvirar. Ficou assim. Agora eu desviro. E aqui eu vou acomodando. Essa parte curvada é muito importante quando for recortar, fazer uns piques, tá certo? Ou então cortar bem próximo à costura. Se não fizer isso, vai ficar repuxando essa curva. Agora eu vou colocar velcro. O meu velcro é largo, mas eu cortei para ficar estreito. Um fica por cima e o outro fica por baixo. Passo uma costura, prendendo tudo, aproveito e faço o acabamento do pescoço. Fazendo uma costura só. Passei, ficou assim. Vai encaixar certinho. Agora vamos à manga. Cortei igual com o molde. Uma vermelha e uma amarela. E agora eu irei à máquina para fazer o abanhado. Vou dobrar assim. Passar um abanhado nas duas mangas. Fiz o abanhado. Agora eu irei fazer um franzido. Para poder pregar na blusa. Passo uma costura. Eu sempre começo o franzido com retrocesso no começo. Recorto. E agora eu vou puxar uma ponta da linha. Até ficar na medida exata da manga, da cava da manga. Vou medindo. Quando eu ver que ficou na quantidade exata, no tamanho exato, aí eu pego essas duas pontas de linha e amarro. Fazendo alguns nós, que é para o franzido não se desmanchar. Centralizo, deixo ele bem juntinho no meio. Eu já vou fazer direto na peça, mas você pode alinhavar, se você não tiver muita prática. Você alinhava antes de pregar a manga. Mas como eu já sei que aqui ficou o tamanho certo, não vai ter problema. E às vezes para o manejo, para manusear a máquina, se você alinhavar fica melhor. E aqui é só fechar a lateral. Vou prender a outra manga. Prendi as duas mangas. Agora eu vou dobrar assim, frente com costa, direito com direito. E vou costurar a lateral. As laterais. Fechando essa blusa. Agora vamos à saia. A saia eu vou cortar 2 retângulos, medindo 37 por 17. Vou unir frente com frente e passar uma costura. Passei a costura unindo os dois lados. E agora eu irei franzir. Eu dobro a borda, a beiradinha. Passo a costura do franzido e no final dobro também, para fazer o acabamento. Passei a costura do franzido, agora eu irei franzir. Pegar uma ponta da linha e puxar esse franzido, essa linha para franzir. Pego a blusa e vou medindo. Até ficar com a mesma medida. Lembrando que tem que ficar ao contrário, tá? Saia, as cores da saia tem que ficar ao contrário da blusa. Tem que ficar alternado. Deixa eu ver aqui se ficou o tamanho certo. Agora sim. Quando está na medida certa, é só ajustar
risco franzido e amarrar as pontinhas de linha, para ficar na medida certa. Agora eu irei costurar. Coloco assim direito com direito e passo uma costura. Costurei. Agora eu vou unir assim as laterais. A costurinha do meio das costas é a mais importante. Embaixo você pode recortar o que estiver sobrando, tá bom? E vou passar uma costura 2 dedos abaixo da cintura. Eu começo uma costura com retrocesso no começo e no final. E depois faço um abanhado. Fechei o vestidinho, fiz o abanhado e agora eu vou fazer um detalhe na blusa com linha de crochê preta e vou fazer aqui um ponto, vou fazer 4 pontos nessa parte da blusa para fazer de conta que ela tá emendada com esse fio preto. Isso mesmo eu vou fazer na saia, tá bom? Eu escondi o nozinho atrás. Depois eu escondo o nozinho atrás. Depois que eu terminei, eu vou colocar um botão verde aqui embaixo e um botão amarelo aqui em cima para decorar a roupa. Agora vamos ao cabelo. Eu vou usar a linha molé, vou pegar 2 fios assim, um fio amarelo e um fio vermelho e vou enrolar aqui 60 vezes, a medida de 15 centímetros. Depois que eu fiz as 60 voltas, agora eu vou amarrando apenas essa parte de cima. Faço 4 amarrações ou 5. Eu não vou amarrar tudo de uma vez porque fica grosso. Depois que eu amarrei, eu faço uns nozinhos no final. E agora sim eu posso retirar da régua. Vou puxar assim para alinhar bem os fios e vou recortar. E para que a lã fique bem esticadinha, eu vou passar o ferro. Estou usando a temperatura leve. Vou passar para que fique bem lisinho. E agora é só colocar na cabeça da boneca. Você pode costurar a mão com pontinhos atrás ou colar. Eu vou fazer uns pontinhos atrás aqui em cima. Depois eu vou puxar todo para cima, porque eu quero que fique um efeito camada. Então, vou puxar ele todo para cima e vou recortar.
Aqui você pode colar tudo embaixo, ou você pode dividir aqui. Vou dividir em duas camadas. Uma parte para cima e uma parte para baixo. Isso para você fazer ele todo costurado, tá? Vou dar essa ideia aqui. Você vai dividindo aqui as camadinhas, jogando para lá, a parte que ficará por cima, deixando uma parte para baixo. Essa parte de baixo você vai pegar linha e agulha. Deixa essa parte de cima, se preferir amarra com elástico. E essa parte de baixo você pega a linha e agulha e vai ponteando aqui em toda a volta, para prender essa parte de baixo do cabelo, tá certo? Depois é só jogar para cima essa parte que você prendeu. Agora, eu vou fazer o laço, cortei uma medida de 7 por 6 centímetros. Vou dobrar assim e passar uma costura aqui, deixando um espaço para desvirar. Deixa um espaço aberto. Aqui deixei o espaço aberto. Agora eu abro desse jeito, no sentido contrário, para que essa parte que eu costurei fique para cima. E vou costurar as laterais. Costurei, agora eu corto as pontas, para ficar um acabamento bonito quando desvirar. E agora é só virar esse laço. Depois que desvira, ajeito os recantinhos. E vou pegar a linha verde com agulha. Bem no meio eu faço um pequeno franzido e enrolo a linha. Depois faço uns pontinhos para arrematar. Vou costurar no cabelinho da boneca, na cabecinha. Pego a cabeça, volto pro laço, pego a cabeça, volto pro laço. Você pode colar também, se preferir. Se você for colar com, usando a cola quente, lembrando que você tem que ficar pressionando até a cola esfriar. Depois eu arremato com um nozinho na parte de baixo. Prontinho, agora vamos ao rostinho dela. O vídeo ficou muito claro, não dá para perceber, eu ainda tentei escurecer aqui, mas vamos lá ver se dá para entender. Esse é um processo que eu sempre faço, né? Eu faço uma cruz no rostinho da boneca e 2 bolinhas de lado, com a distância de meio centímetro do meio para lá. Vou passar o blush. Vou pegar a tinta de tecido preto e fazer 2 bolinhas no lugar das marcações. E na boquinha eu vou fazer um coração com tinta vermelha, boca da milha vermelha. Faço o coração assim, 2 bolinhas em cima e uma embaixo. Depois eu ligo essas bolinhas. Vou secar com secador. Depois eu pego a canetinha micron e vou fazer os cílios da Emília. 3 tracinhos para cima e 3 tracinhos para baixo. O outro olhinho a mesma coisa. E na boquinha eu vou passar um tracinho preto bem no meio e passo um pouquinho para o lado. Agora vamos ao sapato. Muita atenção nesse sapato. Tecido duplo. O molde não fica de lado, nem fica em pé. Tem que ser inclinado. Essa pontinha
Fica no alinhamento do tecido, tá bom? Vou riscar apenas essa parte de cima. Aqui a mesma coisa. Tem que ficar uma distância boa entre um e outro, tá? Agora eu vou passar uma costura apenas nessa parte que eu risquei, com retrocesso no começo e no final. Depois que eu passei as costuras, eu vou recortar acima da costura. Separei aqui os dois sapatinhos, né? Os dois lados. Tudo isso aqui é só um sapato. E vou recortar essa parte de cima. Agora eu desviro. É importante cortar bem próximo à costura, tá certo? Alinha bem, dá uma espichadinha aqui. Passar a unha para ficar bem batido. Dá outra espichadinha e agora assenta um sobre o outro. Alinha. Pega o molde outra vez, posiciona aqui e agora risca o restante. E vou costurar retrocesso no começo e no final. Se você for usar uma doméstica, coloque a agulha 14, para não quebrar aqui nesse começo. Retrocesso e vem costurando o pontinho pequeno com paciência toda a volta. Quando termina, é só cortar o excesso, eu corto bem próximo à costura. E agora é só desvirar e o sapatinho ficou pronto. Olha aí como ficou. E agora eu vou fazer o vermelho. Pronto. Feito o sapatinho, vamos à calçola. Cortei 37 por 16, dobrei assim e vou costurar a lateral. Depois que eu passei a costurinha na lateral, agora eu vou passar uma renda. Pego a renda, coloco ela assim, ó, no direito, viradinha para dentro. E passo uma costura. Depois que eu passo essa costura, agora eu vou desvirar, rebater. Eu viro ela assim, o tecido é branco, tá estourando na luz. Mas eu acho que dá para vocês entenderem. Primeiro eu prendi a renda no tecido e agora eu vou rebater. Só a costura rebatendo. E no cós eu vou fazer um abanhado. A rendinha ficou assim, do lado direito. E a cinturinha, fiz o abanhado, onde eu irei passar um elástico depois. Agora eu vou dobrar assim, para marcar o meio. E dobro no sentido contrário, colocando a costura lateral rente com essa marcação, esse vinco que eu fiz com a unha. E aqui eu vou passar uma costura formando um retângulo. Depois que eu formo esse retângulo, eu recorto. Desviro. E agora eu irei passar um elastex na cintura. Coloquei duas perninhas do elastex, um agulhão e vou escorregar aqui pela cinturinha da calçola.
amarro com alguns nozinhos e está pronto a calçola da Emília. E a bonequinha ficou assim. Ela ficou muito fofinha. Espero que vocês tenham gostado. O molde ficará na descrição. Tchau, tchau!